palestra de hoje, então, é o emprego pede licença, e o palestrante, ele é advogado, pós-graduado em políticas públicas, atuou como vereador no Rio de Janeiro por 3 mandatos, comandou a Secretaria Municipal de Administração do Estado, onde reduziu os prazos e custos da burocracia. Em 2006, elegeu-se deputado federal. Foi relator da Lei Ficha Limpa e, nas eleições presidenciais de 2010, concorreu como candidato a vice-presidente. Foi secretário de Esportes da Prefeitura do Rio de Janeiro e secretário de Meio Ambiente do Estado. Em 2016, foi candidato a prefeito do Estado do Rio de Janeiro pelo PSD. Atualmente, é deputado federal, licenciado pelo Estado do Rio de Janeiro. Este ano, assumiu a Secretaria de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação da Prefeitura do Rio. Nesse momento, agradecemos a presença da mesa diretiva e convidamos a ocupar lugar no auditório para assistirem à continuidade da programação, que é a palestra do Dr. Antônio Pedro Índio da Costa. A Prefeitura do Rio, eu vou direto ao assunto, para ser bem objetivo. A Prefeitura do Rio, ela nos últimos anos chegou a ter 35 secretarias. E era um desafio muito grande a gente redesenhar a Prefeitura do Rio de Janeiro para esse momento de crise que se vive no Brasil. Então, a gente uniu um conjunto de secretarias e eu passo hoje por um desafio grande de integrar 3 secretarias numa só. É a antiga Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Obras e a Secretaria de Habitação, que tem 2 empresas, 2 autarquias. Uma empresa é a GeoRio e a outra é a Rio Urbe. Uma cuida de obras de próprios, né, escolas, hospitais, vilas olímpicas e tal, e a outra cuida de toda a parte geotécnica, né, geologia aí da cidade, encostas e tal. Muito bem. É uma oportunidade muito grande, estando nessa secretaria que acaba, chama Infraestrutura, Urbanismo, SMUI, Infraestrutura, Urbanismo, Infraestrutura e Habitação. Obrigado. E esse processo, a gente saiu de 35 secretarias para 12. Essa integrou 3 áreas. E a gente está num momento de fato, simplificar os processos internos, readequá-lo e tal. Mas, em paralelo a isso, a gente vai começando a destravar o que é possível destravar. Muito bem, a gente sabia que a situação da Prefeitura não seria nenhuma maravilha, mas também não imaginava que seria tão grave a situação que a gente recebeu. Tem uma queda na arrecadação de pelo menos 3 bilhões de reais nesse ano, já era uma expectativa. Você tem uma outra, que são números, na verdade, que a gente encontrou na Prefeitura, num conjunto de processos de mais 3 bilhões, só na minha secretaria tem 1 bilhão de dívida, e isso eu falo assim, obras que foram realizadas, que não foram pagas e que não estão no sistema da Prefeitura. Você não encontra no sistema de réis a pagar. Estão em processos individuais e a gente foi descobrindo na medida em que as empresas foram cobrar da gente nesses últimos meses. Diz, olha, você me deve 30 milhões, 5, 10, 15, 20 e tal. A gente já chega nesse conjunto, só na secretaria, em 1 bilhão de reais. Muito bem. Um desemprego grande, crescente no Brasil inteiro, e a gente tentando, e aqui no Rio de Janeiro, o impacto, quem mais desempregou no Brasil neste ano foi o Rio de Janeiro. Claro, não tem mais Copa do Mundo, sobretudo não tem Olimpíada. Você tem o impacto que o Brasil todo sofreu, ele acontece no Rio nesse ano. Então, a gente tinha que buscar um caminho para destravar e gerar emprego. Como é que pode gerar emprego? Sobretudo na área de construção. Os países todos dizem o seguinte, quando a construção vai bem, é que a economia vai bem. E a gente tem uma média de 19 mil processos ano, 18 mil processos ano, de pedido de licença de obra privada. Só que de 2 a 3 anos é o tempo que se leva, normalmente, para se obter alguma licença. Por isso, até que muita coisa na cidade é feita de forma ilegal. O sujeito resolve construir e depois legalizar, já que para legalizar é tão difícil, tão complexo. A gente tem até o exemplo aqui mesmo, quer dizer, você começa a fazer a obra e diz, bom, tudo bem, eu vou fazer tudo dentro do que a lei depois me permite regularizar. E, na verdade, isso é ruim, porque você perde a arrecadação, mas na hora que você trava o licenciamento, muita gente deixa de construir, esperando, alguns são mais empreendedores, estão arrojados e tal, mas também tem a possibilidade de levarem multa, ter obra interrompida e tal. Outros vão esperando a licença. Eu digo, bom, para destravar o problema que a gente tem de licenciamento, gerar emprego,
e, de certa maneira, reaquecer a economia, quanto tempo que a gente vai levar agora para autorizar os 90 mil processos que estão esperando na prefeitura, 90 mil processos que estão esperando uma licença na prefeitura. Então, a gente redesenhou esse modelo e a ideia é fazer o licenciamento de forma integrada, com todos os órgãos. Então, já baixou os decretos, resoluções, todos nessa direção. E esses 2 anos, a gente está pretendendo levar para 1 dia. Como é que é a ideia de funcionar esse modelo de licenciamento? Aquilo que tudo tem lei, né? Para você tirar licença de qualquer coisa, na área de transporte, no meio ambiente, na habitação, é tudo sempre lei, né? Tem uma lei, tem uma regra que define aquilo. Então, o sistema vai ter essas regras todas definidas, a pessoa entra com o seu projeto. Na medida em que ela entra com o projeto fica no sistema, e ela diz o seguinte: olha, no meio ambiente, eu estou de acordo com a lei. Na hora que apresentou o projeto, e dizer qual é o endereço, se disser qual é o endereço, o objeto do seu licenciamento, o que você está querendo fazer ali, qual é a quantidade de andares, etc. e tal, aí ele já vai te dizer: olha, você precisa passar pelo meio ambiente, você tem que passar pela 7 Rios, você tem que passar pela Secretaria, pela Rio Águas, pela Seconserma, pelo meio ambiente. Ali já diz quais são os órgãos que você precisa passar. E você passa a ter, então, você vai, dependendo da complexidade, se você próprio não puder dizer: olha, eu estou de acordo com isso, eu sei fazer isso aqui, se for uma coisa mais complexa, a prefeitura vai exigir que você tenha uma empresa especializada naquele setor, que diga o seguinte: olha, eu vou a empresa tal, CNPJ tal, com a RT, que é a responsabilidade técnica, né, do profissional, é essa RT aqui, então eu estarei de acordo com a lei. Na hora que a pessoa faz isso, no conjunto de demandas lá, de obrigações, ela já tem a licença e ela consegue começar a construir. E essas empresas todas vão participar pelo sistema de uma espécie de a gente chama de gamification, né? Por que chama de gamification? Porque vai perdendo pontuação as empresas que mentirem para a prefeitura, ou aquelas que errarem. E aí, então, quem vai perdendo ponto, daqui a pouco não tem mais poder para fazer esse processo de licenciamento. Então, quando você quiser licenciar alguma obra, você entra no sistema, vê quais são as empresas que têm boa nota pela prefeitura e você contrata essas empresas para te ajudar a destravar, se precisar, se você não tiver condição de fazer isso sozinho. Se for algo mais complexo, se você quiser, você pede ajuda, mas o próprio site que você vai dar entrada no seu projeto, ele tem a informação das empresas mais bem pontuadas, daquelas mal pontuadas. As que perderem muita pontuação vão ser proibidas de continuar nesse processo de licenciamento. Em paralelo, a gente é regido aqui por 4 códigos, né, na área urbanística da cidade, na área urbana. É a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a chamada LUS, o licenciamento e fiscalização, Código de Obras e o parcelamento do solo. Bom, se for botar tudo junto, dá mais ou menos, a gente brinca, né? São os 40 centímetros, é mais ou menos um negócio assim, a papelada danada, muito pouca gente conhece isso, e é uma lei que vai desdizendo a outra lei, e não revoga a lei anterior. Então, você tem lei para tudo, né? Você tem lei para dizer que sim, você tem lei para dizer que não, e esse é o princípio da corrupção. Porque na hora que você pode dizer sim ou não, da mesma maneira para o mesmo projeto, então você está na cabeça de alguém que vai tomar a decisão. Então, a ideia é que a gente vá mudando todas essas leis, simplificando elas e dando clareza para quem quer fazer o licenciamento. Muito bem. O Código de Obras ele tem 260 e poucos artigos. A gente está reescrevendo ele, já chegou em 80 artigos. Então, já diminuiu muito, mas a gente quer diminuir mais ainda. Não é pela quantidade de artigo, é porque cada artigo desse tem uma complexidade. E você vai lá, é o detalhe do detalhe do detalhe, não faz sentido. O que nos interessa para a cidade é o envelopamento. Quer dizer, qual é o tamanho da caixa, então é a área total edificável, a área bruta locável, o afastamento frontal, lateral, a área de permeabilidade do terreno, o prisma, está resolvido. Não preciso mais nada do que isso, para saber se eu vou estar impactando o meu vizinho ou não. Agora, dentro da minha casa, se eu vou ter a cozinha na sala, ou se eu vou ter a cozinha fechada, por que a prefeitura tem que entrar nisso e dizer como que vai ser? No prédio que
eu quero escolher um apartamento. Bom, muito bem. Se é loft ou se não é loft, quem vai escolher é o comprador e você tem a oferta do mercado. Então, assim, esse excesso de obrigações de ter que ter ventokit num banheiro. Vocês dizem, mas por que eu tenho que ter ventokit no banheiro que tem janela? Não faz sentido. Que a gente recebe cerca de, como eu falei, entre 17 e 19 mil processos ano. A prefeitura tem capacidade hoje, ela entrega cerca de 3 mil licenças, os outros processos continuam em andamento. Então, todos os anos, você tem aí 14, 13 mil processos a mais sem solução. Então, a ideia é simplificar e acabar com esse excesso de prazo que as pessoas têm que ficar aguardando. As obras que estavam interrompidas, algumas desde 2015, outras desde 2016, a gente começou a retomar na medida que a gente tem a garantia de pagamento. Então, a primeira foi a Avenida Brasil. Por quê? Porque são 6 mil empregos, 2 mil diretos, 4 mil indiretos. A segunda foi o Parque Madureira. Tem a expansão do Parque Madureira, são 600 empregos diretos, mais 1.200 empregos indiretos. Então, a gente foi entrando onde era possível e agora a gente está numa renegociação com o BNDES para conseguir concluir, tem 233 milhões do BNDES na prefeitura, mas como a gente está renegociando o ano que vai começar a pagar o passado, os 10 bilhões das Olimpíadas, parte é do BNDES. Então, como eu falei aqui, tinham 3 mais 3, 6 contra os 10, são 16 bilhões que a cidade tem de dívida, não é também um volume qualquer, com uma queda de quase 20% na arrecadação. Então, assim, não é um momento muito fácil. E, em geral, o que alimenta o emprego é a construção civil. Muito emprego na construção civil. Então, a ideia é só, já que não tem tanto dinheiro para fazer obra pública, então vamos entrar na área privada, destravar a área privada e simplificar esse processo de licenciamento para que as pessoas não tenham dificuldade, enfim, no trabalho. Na Avenida Brasil, que é chamada Transbrasil, o projeto completo ele vai de Deodoro até o centro, tem 3 terminais, Missões, Margaridas e o terminal de Deodoro, mas o que foi licitado é só do Caju até Deodoro. Então, o que a gente está concluindo é a etapa que foi licitada, que foi interrompida em agosto de 2016. Essa etapa a gente vai terminar e depois vai ter que ter mais recurso para as outras etapas. E a gente está pensando na possibilidade desses terminais serem shopping centers. Então, se for shopping center, imagina você ter um shopping onde você já tem 150, 130 mil pessoas dia que passam por dentro do seu shopping. É uma maravilha, né? Então, a ideia é a gente pensando em PPP com a área privada e ver se alguém tem interesse de fazer shopping nesses terminais, porque cerca de 120, 130 milhões cada terminal e sairia de graça para a gente. O outro programa que tem financiamento externo, além da Avenida Brasil, que é a Caixa Econômica, e o BNDES, que é o Parque Madureira, são os Favela Bairro, que tinha um nome que chamavam agora, como é que é? Morar Carioca. Deram o nome marqueteiro Morar Carioca, que é o Favela Bairro, é o PROAP 1, PROAP 2 e PROAP 3, começou na década de 90, eu acompanhei os primeiros todos, enfim, acompanhei os primeiros projetos do Favela Bairro, a gente voltou a chamar de Favela Bairro, que é o prêmio mundial no Habitat, é a Favela Bairro, inclusive. Então, voltamos a chamar de como ele originalmente foi feito. A gente está retomando todas as obras do Favela Bairro, que é parte do recurso da Prefeitura e parte do recurso do BID. O grande desafio que a gente tem hoje na Prefeitura é arrecadar pelo urbanismo, é interessante essa junção das secretarias, é arrecadar pelo urbanismo o dinheiro para destravar as obras que estão na Secretaria de Infraestrutura, na área da infraestrutura e habitação. E é o que a gente está fazendo. A gente pretende aprovar um projeto chamado Mais Valerá, e todo mundo que está construindo e que quer poder fazer uma área a mais, numa cobertura, vai construir um prédio, quer fazer um andar a mais, ou na cobertura, que só pode ocupar 50% do último andar, né? Se quiser ocupar os 100% com telhado, como é que você fazia antigamente? Primeiro você fazia a laje, ocupava, depois pagava mais-valia o dia que abrisse, enquanto isso ia sendo multado pela Prefeitura. Então, a gente vai fazer o seguinte, olha, vamos pensar a cidade de maneira honesta, o que é possível fazer, e o que você está dando de valor agregado, você coloca no Mais Valerá. Então, quem quiser fazer, não vai ser a lei do mais esperto, é a lei do correto. Você paga e tem direito a fazer, desde que não vá gerar, não aumente o gabarito, mais do que aquela região, desde que não vá gerar nenhum tipo de sombra na praia, e tem as obrigações das leis complementares.
mas tem favela bairro na Ilha do Governador, no Colégio, Bangu, Campo Grande, Manguinhos, Cordovil, Acari, Complexo do Alemão, Braz de Pina, Benfica. É um conjunto de obras. E uma coisa que pode ser redentora para o Rio de Janeiro, e que a gente está avançando bastante, é na titulação de propriedade. A gente, nesse ano, já deu mais de 1.000 títulos de propriedade, e você tem uma quantidade brutal de pessoas que moram no Rio de Janeiro sem o título de propriedade, sem o registro geral de imóveis, porque em algum momento, seja numa favela, ou seja num condomínio irregular, num loteamento irregular, tem muitos na zona oeste do Rio de Janeiro, a pessoa tinha um terreno de 10 mil metros quadrados, e aí podia fazer, digamos que, ter 2 unidades residenciais, ser bifamiliar. Mas aí alguém foi lá e fez 10, cada terreno passou a ter 1.000 metros quadrados, ninguém regulariza aquilo, as pessoas, umas pagam imposto, outras não pagam imposto, se parou de pagar um imposto, porque através do imposto a Justiça mandava a Prefeitura regularizar. Enfim, é verdade que tem a medida provisória agora, 759, e que ela facilita a regularização fundiária, mas ainda sem a medida provisória, a gente já conseguiu regularizar 1.000 imóveis. E a ideia é chegar até o final do governo com pelo menos 100.000 imóveis regularizados. O Hernando de Soto, que foi o sujeito que conceituou a legalização imobiliária, ele mostra o quanto que a vida não só daquelas famílias se torna muito melhor, como também do seu entorno, né? As pessoas ficam mais tranquilas, mais seguras, menos violentas, as relações familiares são mais fortes, a regularização fundiária ela se dá sempre no nome da mulher, que era muito comum você colocar na mão do marido e o marido trocar de família e expulsava a mulher. Então, te deixa a mulher e, em geral, as pessoas continuam casadas, não tem tanto histórico de separação quando o inverso acontece. Então, basicamente, é o que a gente está fazendo, né? Buscando fórmulas de arrecadar sem aumentar imposto para poder concluir as obras que estavam em andamento. Foram mais de 200 obras interrompidas. Elas foram interrompidas em 2015. Para quem é ligado, tem formação na área pública, como funciona? Você coloca no orçamento desse ano para fazer a obra no ano seguinte. Quando você realiza a obra do ano seguinte, você, enfim, aprovou, pagou, está tudo certo, né? Então, você empenha, liquida e paga. Esse é o processo. Quando você não pagou, você deixa em restos a pagar. E o nosso desafio é como resolver esses 3 bilhões aí, que não estão escritos em restos a pagar, mas que foram realizadas as obras e entregues, ou os equipamentos de saúde também consumidos, e assim por diante. Então, não é um desafio pequeno, mas eu venho aqui para submeter a vocês as ideias e a gente poder discutir um pouquinho. Quer dizer, eu queria passar a palavra aí para quem me importa, efetivamente, que são vocês, que possam perguntar, falar e tal, e que a gente possa fazer um bate-bola. Índio, uma das minhas questões que eu queria perguntar é que é um mercado grande para o setor de engenharia civil, que é a autovistoria predial. Né? Eu não sei se faz parte da sua secretaria esse ramo. Não faz? Vistoria predial? A gente transformou em autovistoria. Está no urbanismo. Está no urbanismo. Então, esse é um mercado forte, né? Principalmente para quem está começando. E se existe algum projeto, se está em mente da secretaria ou da prefeitura, enfim, esse ponto, porque hoje, ao mesmo tempo que um profissional formado ele pode fazer o laudo de autovistoria, eu acho que existe pouco, vamos dizer assim, credenciamento e qualificação nessa preocupação, né? Que deu até aquele acidente lá na 13 de maio. Então, eu queria que, se fosse possível, falar um pouquinho sobre esse assunto. Acho que é um tema pertinente aí de interesse de todos esses aqui que vão estar se formando e querendo trabalhar, de repente, nessa área aí também como um trabalho a mais. Não necessariamente um emprego, nesse caso, professor Mussi, que a gente teve esse debate antes, mas é um trabalho remunerado, né? E, às vezes, para complementação salarial, enfim, dos profissionais que podem fazer isso também como uma parte a mais. A gente podia fazer aqui, depois, organizar aí com o Kaique, com o Mussi, uma palestra da pessoa que estruturou o autolicenciamento para explicar para os alunos como funciona. E aí, esse é um ótimo mercado. De fato, é um mercado novo e ele é muito bom.
Então, acho que valia a pena a gente fazer o Silvio, ele, como acertou na desburocratização desse processo, eu convidei para ser o coordenador geral de licenciamento, que ele já tinha a cabeça da desburocratização, é que ele não imaginava que eu queria desburocratizar tanto. Então ele achava que de 2 anos ia passar para 1 ano, de 1 ano ia passar para 10 meses. Quando eu falei que ia ser no mesmo dia, ele ficou desesperado. Mas depois ele entendeu, porque não dá para você travar, enfim, geração de emprego, trabalho, renda, enfim, por conta da burocracia pública, né? Então, esse é um mercado muito bom e está à disposição. Acho que vale a pena ele vir aqui fazer uma exposição específica, porque daí pode dar o caminho para vocês, inclusive, de como vocês se qualificam para isso. E como é uma obrigação de todos os prédios, então o mercado novo foi criado, né? Aliás, na área de licenciamento, a gente vai criar um mercado também ótimo, porque muitas empresas vão ter preocupação de fazer o licenciamento sem ter um embasamento técnico, e quem conhece são os engenheiros, enfim, são os especialistas. Embora quem conheça muito do passado, vai ter que se requalificar, porque a gente está mudando as leis. As leis eram muito exageradas, muito detalhadas. Então, meu questionamento é exatamente esse sobre a legislação, porque a gente faz alguns projetos aqui e justamente uma das nossas carências é que na prefeitura a gente consegue acesso à legislação, está toda no portal, mas realmente uma desfaz o que a outra faz, mas elas não são revogadas, é uma confusão de legislação e a gente fica realmente perdido. Existem um conjunto de projetos de lei 29, 30, 31, que tentou consolidar vários decretos que estavam separados, mas é projeto de lei há anos, e a minha preocupação é, uma vez que o pensamento é esse, de desburocratizar, será que a gente vai conseguir que esses decretos sejam aprovados com a velocidade desse seu ímpeto, dessa sua vontade? Vai conseguir sim, porque o que acontece é que a prefeitura precisa arrecadar, a Câmara está entendendo o momento delicado que a gente está vivendo, só que o que está na Câmara, a gente vai retirar de lá, a gente vai mandar um substitutivo, porque o da Câmara ainda é muito burocratizado. Se você pegar o projeto de lei, ele ainda tem muita burocracia, muito detalhe e tal, que pode tirar de lá. Então, não... A gente vai pegar esse que tem procedimento, faz a substituição, que ele já passou pelas comissões. Boa noite. Boa noite. Boa noite, secretário. A respeito da questão de desburocratizar, precisa fazer uma análise na parte do processo em si. E isso depende de mão de obra, de tudo isso. Como é que se encontra isso dentro da prefeitura? Porque há informações que essa mão de obra, principalmente, tem um pouco se aposentando muita gente, muitos já têm muita idade, então a adaptação com o sistema é algo complicado, tudo isso. Não, são duas coisas diferentes. Em 2001, eu fui secretário de administração, de 2001 a 2006, na Prefeitura do Rio. E o que a gente fez foi um concurso interno, digamos, não foi concurso, mas uma requalificação dos administrativos. Foram cerca de 5.300 pessoas que passaram por um curso de requalificação e uma das matérias era a revisão de processo. Então, assim, o que aconteceu foi que de lá para cá, todo mundo que entrou na área administrativa foi obrigado a fazer o curso de processo, né? A gente está perdendo, de fato, muito engenheiro na prefeitura, tem um concurso feito, tem pessoas que estão no banco do concurso, mas pela lei de responsabilidade fiscal não posso chamar ninguém, porque a gente já passou dos 54% dos gastos com o pessoal, né, de todo o orçamento da prefeitura, todos os gastos, a gente já passou de 54%, e aí o prudencial é 50,3%, 54% é o máximo, e tendo passado eu não posso chamar nesse momento. Mas é a prefeitura voltar a arrecadar um pouquinho mais, e a gente vai ter que chamar, porque, enfim, tem que tocar a secretaria, e muitas pessoas estão se aposentando preocupadas com a mudança da Previdência, o que é uma besteira, porque você se aposenta correndo sem saber nem qual vai ser a lei, depois a lei vem de uma maneira que não te afetaria e você está aposentado. Então, de fato, não faz muito sentido. Mas a gente está atento a esse conjunto de pessoas que tem se aposentado na Prefeitura do Rio, mas o processo, a aula de processo, todos os administrativos tiveram que fazer, né? E, na verdade, o que eu fiz foi pegar a pessoa que eu acho que é a que mais entende de revisão de processo na América Latina, que é um sujeito que vendeu a empresa por
milhões e milhões de dólares, e a gente trouxe ele para a prefeitura de forma voluntária para ele nos ajudar a redesenhar o processo. Aliás, ele era o representante da Autodesk no Brasil, na América Latina, então, enfim, é bem ligado mesmo em processo, simplificação, e na área de engenharia, né? Está indo bem. Ele também não achava que a gente fosse ser tão arrojado. Ele queria fazer em uma semana. Uma semana é tempo demais. Porque aí você vai avançando, mas tem que mexer nas leis. O motivo, secretário, é que tem muito aluno nosso que passou no concurso. Muito bem. Quem passou no concurso, levanta a mão aí. Ele é o primeiro. Só você? Não. Aqui presente, porque tem muita gente que não está aqui agora, tá? Mas, se eu não me engano, nós tivemos 12 aprovados. Bom, diz para mim que pode falar para os teus companheiros que se depender de mim eu vou chamar. Mas eu preciso, já falei para o Crivella, mas é porque tem que aumentar a arrecadação da prefeitura. Com 54% eu não consigo chamar. Eu vou perguntar só para constar mesmo. Isso que você falou para os concursados também vai valer para o terceirizado. Porque eu sei que foi cortado todos os terceirizados, e se vai ter alguma carga de contratação de terceirizado. Pela lei, até 54% você pode pagar com o servidor contratado direto por concurso e até 60% incluindo o legislativo, o judiciário, no caso da prefeitura, o legislativo e o terceirizado, né? E a gente está no limite, está no teto, não tem como contratar. Então, o que a gente está fazendo, como eu falei aqui agora, a ideia é destravar para que a área privada possa produzir mais e gerar emprego, entendeu? Emprego, renda, enfim, mais até do que a gente contratar diretamente. A ideia é, no momento que a gente possa fazer a contratação, contratar prioritariamente, são dois grupos que a gente vai contratar. Um está fora da lei de responsabilidade fiscal, isso a gente quer fazer logo, que são os estagiários, né? Basicamente engenharia e arquitetura. Esse é um, e são 141 vagas, se eu não me engano. E o outro é chamar o pessoal do banco. Terceirizado, você tem que ter uma condição financeira que hoje a prefeitura também não permite, então tem que esperar. Queria perguntar, como é que vai funcionar a integração com os órgãos estaduais de licenciamento? Como é que vai ser feita essa integração? É muito pouco passa hoje pelo Estado, e o Estado está passando, inclusive, a parte ambiental para o município do Rio. Basicamente, o que falta no Estado é o INEPAC, né, que é o órgão de proteção patrimonial e também cultural, e os bombeiros, né? Agora, o grande entrave que tinha mesmo era o meio ambiente no Estado, que antigamente era FEEMA, depois passou por INEA e tal, e que está passando para o município do Rio de Janeiro. O outro entrave era também a SEDAI, e que agora a gente já faz com a Rio Águas. Então, assim, muito pouco o Estado pode atrapalhar nesse processo. Mas eu estou falando do procedimento de licenciamento da prefeitura. Eu não consigo, nesse momento, pelo menos, tratar da questão do Estado. E o complexo das Olimpíadas, lá na Barra da Tijuca, que destino dá aquilo ali? Como é que está a relação da prefeitura com a ocupação do espaço? Se eu falar que ninguém comenta? Que é surpresa. Mas é o seguinte, não cabe a mim, aquele espaço está na Secretaria de PPPs, mas o que está se desenhando para a área ali, de maneira objetiva, com alguma intervenção do que eu estou participando, é que para lá vai o estádio do Fluminense. E aí, com isso, a prefeitura economiza 70 milhões de reais, porque só para desmontar um daqueles equipamentos, tirar arquibancada, piscina, isso, aquilo custa 70 milhões, e o Fluminense encontrou uma equação que ele consegue pagar a conta. Então, no dia que eu dei a licença lá para o Flamengo, lá para o nosso companheiro, eu mostrei para o Bandeira lá, que é o presidente do Flamengo, falei, isso aqui é o do Fluminense, está mais bonito, melhor o teu aí. Porque o Flamengo também vai fazer um estádio lá na Gávea. Até 25 mil lugares. Na verdade, é um estádio acústico, né? Então, a princípio, porque o que acontece é o seguinte, é muito caro manter aquilo. E é uma falácia você dizer que você vai desmontar um equipamento daquele e fazer 4 escolas. São as escolas mais caras do mundo. Para você aproveitar o equipamento que está lá e fazer 4 escolas, não tem os locais para colocar as escolas, o custo é muito mais caro do que você construir uma escola nova, e se construiu nos últimos anos escolas na prefeitura, na cidade do Rio, sem recurso para manutenção, para o funcionamento.
Então, assim, você tem escola sem professor, você não pode contratar professor. Quando da lei de responsabilidade fiscal, você não consegue nem terceirizar mais na saúde, fizeram muitas clínicas da família. Então, assim, a gente avançou muito em equipamento, porque era dinheiro federal, mas não se colocou no orçamento o dinheiro para pagar o funcionamento daquela clínica, daquela escola, daquela creche. Enfim, assim a mesma coisa na Olimpíada. Se fez uma coisa magnânima, linda, maravilhosa e tal, mas não se computou recursos para a manutenção daquilo. O que ia ser no dia seguinte? Então tinha muito marketing, não, isso virar escola e tal. Cheguei na prefeitura, achei aquilo tudo uma maravilha. Quando eu vi que custava 10 vezes mais caro desmontar e transformar numa escola do que uma escola, eu digo, como é que você explica isso para o Tribunal de Contas, né? Como é que você explica que em momento de crise, as escolas sem banheiro funcionando, você vai gastar 100 milhões para fazer 4 escolas, quando que, na verdade, uma escola custa 2, 3 milhões. Então, não tinha como fazer. Complicado, delicado, mas... O senhor falou a ideia de uma intervenção da empresa para ajudar nesse processo, não é isso? Vai ter um credenciamento de empresas. É credenciamento aberto, né? Todo mundo pode se credenciar, e aí o esquema de gamification, ele vai te dando a possibilidade de você como usuário, né, que vai contratar alguma empresa, e você, prefeitura, enfim, é transparente, ter informação de quais são as boas empresas e quais são as empresas que não têm qualificação para isso. As escritórios de engenharia específica nessa área vão se qualificar para se credenciar junto à prefeitura? Engenharia civil, engenharia ambiental. Arquitetura. Com certeza. Ok. Que é proibido falar em arquitetura. Cria um mercado novo, sem ter que aumentar imposto, não é isso? Secretário, tem mais aqui. É porque aqui é proibido falar em arquitetura, entendeu? Porque hoje são os nossos maiores concorrentes. Apesar de seu pai ser um grande arquiteto. Primeiro. Não. Ah, é? Aí vai virar concorrência interna. Boa noite, Índio. Boa noite. Então, voltando ao tema da palestra, o emprego pede licença e 10 anos de engenharia civil do Cefet. A maioria dos meus colegas estão se formando, desempregados. A galera que entrou há 5 anos atrás tinha a perspectiva maravilhosa de ser um engenheiro, estar formado. O Brasil tinha a carência de 2 milhões de engenheiros. O Rio era o foco, com os eventos olímpicos e a Copa do Mundo. Você disse que a Transbrasil vai gerar 6 mil empregos. Não, já está gerando. Já está gerando, mas a maioria é a mão de obra técnica, em média, né? Não muitos engenheiros no percentual. E o Parque de Madureira também, 600, mas de nível superior bem menos. Eu queria saber, a curto, médio prazo, quais são as perspectivas municipais aí da sua secretaria, do governo municipal no geral, quanto à geração de empregos para os engenheiros, visto que essa crise ética política abalou muito o investimento. É só não virar para a caixa de som, que não dá microfonia. E abalou muitos investimentos privados no mercado municipal no geral, e a curto e médio prazo, qual a perspectiva para a geração de empregos aí para engenheiros mesmo? Ainda está acontecendo outra coisa. Com a Lava Jato, uma série de empresas que estão presentes no mundo todo, com engenheiros de muita qualidade, os engenheiros estão voltando a morar no Brasil, né? Muitos. Então, também ainda tem, muitos são do Rio de Janeiro, outros são de São Paulo, Brasília, Bahia e tal, mas tem muitos daqui. De qualquer maneira, a notícia não é boa. Claro que não é boa. Você tem uma crise nacional, você tem uma crise ética, você tem uma crise moral, você tem uma crise financeira e você tem uma crise no setor, né? Então, você vê um conjunto de obras, até São Paulo, eu já estava em São Paulo, eles inventaram aquele trenzinho, tem um trem suspenso lá em São Paulo, até aquele trenzinho está parada a obra. Tem muita obra parada. Quando você vai para Petrópolis, aqui do Rio de Janeiro também aquela obra foi interrompida por pura falta de recurso, né? Então, tem que esperar a economia retomar. Esse foi o primeiro trimestre, não sei de quantos outros, que a gente começa a ter uma subida no crescimento, né? 1%. Então, temos 1% de superávit, né? Tem uma sinalização. Mas será que esse 1% vai continuar? Esse governo muda? Então, é um momento de muita insegurança. Aí tem que respirar fundo e perceber que também a vida não acaba amanhã, depois da manhã, e que toda crise é sinônimo de oportunidade. Então,
Então, aparentemente, você diz, pô, isso aqui pode ser muito ruim, mas daqui a pouco aparece uma oportunidade. O que do lado de cá eu estou fazendo é buscando mercados que a gente possa abrir e que isso facilite novas oportunidades de trabalho, né? Mas também sem criar cartórios. Então, assim, quando eu falei do licenciamento, você vai poder licenciar o seu imóvel, a sua mudança de uso, o que é que seja, ou a construção, reforma, diretamente. Não vai precisar de intermediário. Mas se for algo mais complexo, que você fique preocupado, aí você vai atrás desse intermediário, tá certo? E aí não vai ser um despachante que vai lá entregar papel, tirar papel e tal, porque isso vai acabar. Aquele papel que sai do primeiro andar. Eu me lembro que o processo, é um outro caso específico da prefeitura, que era, a prefeitura tem uma área que quando você está doente, você vai lá e informa que você está doente, e aí você pega aquele documento, você fica liberado durante 2, 3, 4, 5, 10 dias, dependendo da licença médica que você recebe. É o tal do BIM, é o tal do boletim lá. E aí, eu era secretário de administração e fui um dia, logo no começo, nesse local, para ver como é que funcionava. Tinha umas 70 pessoas sentadas assim, eu cheguei lá às 6h30 da manhã e já tinha gente esperando. Aí lá pelas 10h30, continuava aquele pessoal, ia chegando mais gente. No final, lá pelas 3 da tarde, estava todo mundo irritadíssimo, porque ninguém foi chamado por médico nenhum. Sabe o que aconteceu? As pessoas esperavam no segundo andar. No primeiro andar, quando você chegava, você dava a sua informação e entregava um documento lá, um boletim lá, o que você tinha, o que você estava sentindo. E aquilo tinha que subir para os médicos. Olha que incrível, os médicos estavam todos lá, cada um na sua salinha, no seu consultório, eles foram trabalhar. Só que o papel não chegava lá em cima, porque a pessoa que puxava o papel para entregar para o médico não estava trabalhando naquele dia. Foi literalmente isso. Então, os médicos ficaram sem trabalhar e uma multidão esperando para ser atendida, porque faltava. Então, este tipo de ignorância, né, a gente vai acabar nesse processo definitivamente. Então, o despachante que não agrega valor nenhum ao processo, esse cara vai perder espaço. Em compensação, a gente vai abrir espaço para aqueles que se qualificam e podem contribuir tecnicamente para que o projeto seja feito ou licenciado de maneira mais ágil. Ok, secretário. Me lembra muito a época do Hélio Beltrão, né, que o pessoal daqui não sabe, quando o Brasil já foi desburocratizado há alguns anos atrás. Mas o tempo passa, brasileiro esquece e burocratizamos tudo outra vez, né? O Brasil sofreu uma reforma muito grande. Né? Ô, Múcio, eu tenho lá em casa um livro, chama assim, A Reforma Administrativa na Era Vargas. Um negócio desse tamanho. Desse tamanho. Você vai, já tem quase 100 anos essa brincadeira, entendeu? Você vai sempre reformando, porque também hoje em dia você pode reformar. Tem muita tecnologia hoje para te ajudar a reformar, né? Simplificar. Boa noite, secretário. Ok. Boa noite, secretário. Você chegou a comentar sobre a regularização fundiária. A gerência, ficava a cargo da gerência de regularização fundiária, né, e não sei se foi cancelada, se foi... Enfim, eu sei que aquelas reuniões demoravam meses, todo mês tinha uma, chegava lá aquele bate-boca e ninguém resolvia nada, ficava sempre a cargo de alguém andar com um papel desse, como o senhor falou aí, de um andar para o outro. Enfim, eu sei que tinha muita gente com boa vontade, mas parece que faltava alguma coisa, algum carimbo de alguém. Sinceramente, era isso que a gente via. Assim, nessa dificuldade financeira que o Estado está passando, o município está passando, enfim, e como o senhor falou desses débitos, tem alguma previsão de alocação de recursos, haja vista que isso também demanda recursos? Tem algumas obras que têm que ser feitas, né, para readequação, enfim, a secretaria entra com as empresas públicas, né, para poder fazer as adequações e para poder andar os processos de titularização. Primeiro é essa, e segundo, tem alguma meta que o senhor colocou? Daqui a um ano, X loteamentos, daqui a 2 anos, X mais X loteamentos? 100 mil imóveis até o final de 2020, é a maior regularização da América Latina, pelo menos das que eu visitei, que eu conheço.
E a gente pegou uma procuradora do município para ser gestora desse projeto. Ela, inclusive, é professora da UERJ nessa área. Ela tem livro escrito sobre a função da propriedade, legalização fundiária, etc. Tem um conjunto de alunos que está nos ajudando também, gente interessada em participar, voluntários e tal. Se vocês quiserem participar, estão convidados. E a ideia é que a gente possa, ao entender aonde estão os entraves, ir desburocratizando. O negócio é que você tem problemas aí, a pergunta que ela fez em relação ao estado do licenciamento, uma das coisas que atrapalha muito são os cartórios, né? Então, quando chega no cartório, mas por outro lado, como o cartório está vinculado também à área pública, de alguma forma, a gente simplificando, deixando só o cartório como problema, a gente tem como cobrar mais celeridade. Bem, vamos deixar apenas, tem mais o... Vem primeiro. Professor José Maurício, coordenador do curso de Construção Civil de 2º grau, nosso parceiro eterno. Obrigado. Eu tenho a seguinte dúvida, não sei se você tem algum estudo apurado sobre isso. Essas mudanças que estão acontecendo na legislação trabalhista, você imagina que isso pode gerar mais empregos na nossa área de construção civil? Com certeza. E um pedido, quando abrir vaga para estágio, não esquece de estágio para técnicos e edificações também. Vamos anotar isso. Anota para mim aí. Técnico em edificação. Quem não chora não mama, né? Eu até esqueci a pergunta, que eu fiquei preocupado com o pedido. Qual é a pergunta? Vamos lá, desculpa. Essas mudanças que estão acontecendo, né, na legislação trabalhista, na sim. Tua visão... Desculpa, obrigado. Vamos lá. Não só na legislação trabalhista, como também na terceirização, na possibilidade de terceirização. O que acontece é o seguinte, gente, quando tem uma mudança dessa legislação trabalhista e tal, tem uma revolta, uma confusão, um quebra-quebra e tal. Ninguém que está naquele quebra-quebra leu a lei. Tem noção do que é aquilo. Aí quando você vai conversar com os manifestantes, o cara diz, ganhei R$50 para isso, ganhei 30 para aquilo, ganhei 40 para aquilo, e quem paga a conta, no fundo, é o trabalhador, através do sindicato. É o dinheiro do sindicato que faz aquele negócio. Porque quanto mais burocrático for o Brasil, quanto mais depender dos sindicatos, e mantendo a verba obrigatória para a contribuição sindical, eles fazem política com esse dinheiro. Então, seja política partidária ou não partidária, mas a verdade é essa. Então, na hora que o projeto, inclusive, ele acaba com a obrigação da contribuição do trabalhador para o sindicato, e diz, isso aqui é ser representado pelo sindicato, você paga. Se você não quer, você não paga. Aí eles surtaram, aquela quebradeira, bomba, tudo em Brasília. Agora, a rigor, você tem duas leis que se complementam e que ajudam a gerar emprego. E que ajudam, na hora que você olha assim, sem olhar para o mercado, para os 14 milhões de desempregados, além dos que estão empregados. Como é que você insere os 14 milhões dentro do emprego? E esse conjunto aí dessas duas leis, elas ajudam você a diminuir o desemprego desses 14 milhões. E flexibiliza, né? Dá a possibilidade de você fazer a contratação temporária. Você imagina os shoppings, por exemplo, que tem um período do ano, não é só no Natal, tem um período do ano que eles querem contratar. Mas se contratar para depois demitir é muito caro. Tem um grupo enorme de estudantes querendo esse emprego. Então, por que você não flexibiliza? Por que tem que um sindicato negociar comigo, trabalhador, ou com ele, que é o patrão, qual é o nosso acordo? Por que eu não posso dizer o que eu tenho interesse, dizer o que ele pode fazer, e isso não precisar de sindicato nenhum? Por que na hora de eu ser demitido, ou de eu ser contratado não, mas demitido, tem que passar pela Justiça do Trabalho? É tanta burocracia no final. Você sabe que o Brasil é dos poucos países no mundo que tem uma justiça do trabalho, né? Eu não sei onde é outro lugar do mundo, eu não sei onde é que tem. Porque é tão complicado, é tão detalhado, e no final é ruim para o empregado e para o empregador. Entendeu? Porque a legislação da doméstica se brigou muito para aprovar, a lei da doméstica e tal. Muito bem, gerou um desemprego nessa área enorme. Porque é tanta obrigação, tantas horas isso, tantas aquilo, tanto não sei o que e tal, que você acabou com o mercado. E aí a pessoa diz, não, pelo amor de Deus, eu prefiro trabalhar na sua casa e eu não vou cumprir a lei, não tem problema. Ele diz, não, muito obrigado, porque depois você tem tantas regras, agora tantos detalhes, que eu prefiro que não. Então, na verdade, você tirou o pessoal de carteira assinada e virou todo mundo
deixou de ser seletista e passou a ser, como é que chama? Diarista. Eu trabalho na habitação e eu tive contato com algumas coisas. E eu não concordo quando a regularização é numa área, por exemplo, uma área favelizada, desordenada. Quando você fala de loteamento, tudo bem, mas existiu uma regularização nessas regiões. Eu fico preocupada com relação a isso, porque eu trabalho na parte de desapropriação e a gente entra num conflito muito grande com essa regularização de loteamento. Enfim, teve coisa da época do Brizola que a gente teve que pegar, e isso dificulta uma desapropriação, quando tem necessidade, não uma desapropriação qualquer. E a outra, se existe algum... Só para ficar nessa aí, vai. Nem área de risco, nem área ambientalmente inadequada a gente vai regularizar, nenhum nem outro. Essa é a maior preocupação, né? E com relação ao PEU das Vargens, se existe alguma proposta, eu vi na Câmara em 2015 que existia isso, que é o Programa de Estruturação Urbana, e eu sei que isso é um programa que era parceria público-privada, que vai gerar muito emprego na região. Enfim, é o que diziam. Não. Ali é o seguinte, ali um conjunto de pessoas se reuniu e interviu diretamente na Câmara de Vereadores para mudar a lei e pegou terrenos que iam ter 2, 3 andares e passou a ter 15, 18, 20 andares. Isso não teria problema se você fizesse isso de forma onerosa, quer dizer, a pessoa vai construir mais, está agregando valor naquele terreno, ela paga para a prefeitura, então aumenta a arrecadação, sem ter que aumentar mais imposto das pessoas. E então, em cima do empreendimento. Vou dar um exemplo. Tem ali uma construção no Leblon, que o sujeito está vendendo metro quadrado, já vendeu todas as unidades dele, são salas, R$38 mil o metro quadrado, escritório. Para ele legalizar uma contrapartida de uni-empresarial para multi-empresarial, ele teria que pagar por metro quadrado cerca de R$400. A gente está botando na lei do mais valerá. A prefeitura arrecadaria 4,5 milhões com isso. Muito bem. Esse mesmo modelo lá no Recreio. Só que mesmo você arrecadando, tem que ter uma lógica, porque não pode ser assim, eu tenho dinheiro, eu pago, eu posso tudo. Então, o que aconteceu? Eles explodiram as Vargens como se fosse Copacabana. Você imagina pegar aquela região toda das Vargens. Eu não sou ambientalista, mas eu amo o meio ambiente. Eu me mudei para um local que eu fico no meio da árvore. Entendeu? Quer dizer, o que me reabastece, cada um se reabastece de uma maneira. É morando do lado do verde. E, de repente, os caras pegam aquilo tudo e resolvem construir uma Copacabana. E aí, o que aconteceu? Na época, o prefeito interrompeu a legislação, ele congelou o licenciamento nas Vargens. Então, o que vai ter que fazer é estudar o PEU de novo, mandar para a Câmara de novo, e se eles não se readequarem, aí a gente continua não dando licença, porque o que fizeram lá é uma barbaridade. E o pior, antigamente, você queria fazer a expansão das cidades, no mundo inteiro. Agora você chegou à conclusão de que as cidades devem ser compactas. Você deve morar junto, porque é muito mais barato do que você ter que ir fazendo as expansões das cidades, que aí tem que levar toda a infraestrutura, né? As vias, drenagem, iluminação, esgoto e assim por diante. Escola, creche, posto de saúde. Não tem dinheiro para tudo isso. Você não pode pegar uma cidade abandonando ela e ir construindo uma cidade nova em direção ao oeste. No final, o que vai acontecer? Quando chegar lá no final, isso aqui começar a degradar também, lá tudo abandonado, você faz o quê? Né? Então, a ideia é incentivar que as áreas que têm infraestrutura, elas sim sejam retrofitadas, utilizadas, verticalizadas. A gente tem projeto de verticalizar a Maré, tem projeto de verticalizar Rio das Pedras e tem projeto para verticalizar Jacarezinho. Jacarezinho é um espetáculo de projeto, que você verticaliza no terreno da GE, são 263 mil metros quadrados, você verticaliza os prédios ali e transforma as casas todas, elas saem dali e viram um grande parque. Um grande parque. Esse é um conceito que a gente está querendo fazer no Rio para levar para Minha Casa Minha Vida para outros estados do Brasil. O professor Miguel falou uma coisa aqui importante, que geraria, como começou a gerar muitos empregos, os laudos de autovistoria. Ele começou a gerar muitos empregos, por quê? Porque o prefeito ameaçou multar. Então, quando você fala que vai botar a mão no bolso dos outros, a coisa começa a complicar, não é verdade? Então,
ele deu uma ideia, eu estou dando uma sugestão, eu acho que se voltasse a estipular metas, prazos, né? Eu acho que isso realmente seria uma... Além de ser uma coisa que ia gerar emprego, é uma coisa que garante a segurança das obras, né? Que ele deu exemplo, que foi justamente na época daquele edifício 13 de maio ali, na 13 de maio, né? Então, como aqui nós somos formadores de opiniões, e nossos engenheiros, futuros engenheiros, e alguns já formados, precisam também de empregos, eu acho que seria uma coisa que ia tanto beneficiar a segurança das obras, como também geraria mais empregos. Em segundo lugar, um aluno falou aqui, é verdade, a gente pega aí obras enormes, obras de milhões, com pouquíssimos engenheiros. Isso aí a gente vê toda hora. O que acontece? Primeiro, secretário, que os nossos engenheiros, inclusive, eles têm especializações em megacidades. Então, o que acontece é que o engenheiro, é claro que ele é um bom construtor, tem que ser, no caso de civil, né? Mas ele também é gestor, né? Já está comprovado, a gente sempre debate sobre isso, que temos engenheiros aí que são bons gestores também. Então, eu acho que tem que haver uma preocupação, não é só com engenheiro, desculpa, com arquitetos também, tá? Estou falando da nossa área mais engenharia elétrica. Bom, agora, por exemplo, vou falar para o senhor que a gente vê que o senhor se preocupa com a parte de gestão. Os projetos, hoje, a maioria das licitações, pela 866, elas são em cima de projetos básicos. Isso é um absurdo. Haja visto, acabou de cair a ciclovia. Projeto básico. Foi o que alimentou esse esquema todo de corrupção que a gente está vendo. Que o que eles fizeram foi o seguinte, eles aprovaram uma lei federal dizendo que aquilo era para as Olimpíadas, e aí inventaram um negócio chamado RDC. O RDC, você faz o projetinho básico, licita, aí a empreiteira que ganha aquela obra, ela foi o que derrubou aquela ciclovia, inclusive. Aquela ciclovia da Niemeyer ali foi assim. A empresa, ela ganhou uma licitação para fazer o projeto e executar. E uma outra empresa do mesmo grupo ganhou para gerenciar e fiscalizar. E aí... Totalmente sem ética, né? Mas só concluindo, é perfeito, é isso mesmo. Isso geraria muitos empregos, porque os engenheiros, eles têm condições de fazer os projetos definitivos. Por que fazer só os básicos? Eles fariam os básicos e os definitivos. Você está arrumando mais emprego para arquiteto, hein? Mas tudo bem. Não, mas tem a parte de engenharia, tem a parte de geotecnia, tem a parte de estrutura, que inclusive, secretário... Tem o cálculo. Tem o cálculo. Inclusive, a parte de estrutura é uma coisa que eu falo há anos aqui, é um absurdo um projeto de estrutura não ser fiscalizado por órgão nenhum. Eu vou morrer falando isso. Eu soube até que o Crivella falou que vai botar um órgão aí fiscalizando. Eu acho muita responsabilidade. Não analisa a estrutura, mas te obriga a botar um ventokit no banheiro. Quer dizer, o prédio pode cair. Pois é. Então, eu acho que o Crivella, inclusive, disse que iria colocar uma equipe, não sei como, que é complicado. O que a gente também publicou foi um decreto. A gente já escreveu, já publicou esse decreto, que é o seguinte, você tem um acompanhamento, toda empresa vai ter uma verificação da estrutura por uma outra empresa que vai fazer uma análise daquilo, uma espécie de uma consultoria e tal, para dar segurança de ter uma segunda opinião. É isso. Já está feito. E no mais, só fechando, elogiar, o senhor falou aqui, a pura verdade, problema novamente de gestão. Se faz uma obra igual aquela lá do Parque Olímpico e depois, não, vou fazer 4 escolas. Sem lógica, porque deu custo-benefício. Ou se faz as escolas aí da Maré, as escolas do amanhã, caríssimas, é o que dizem. E não tem, e diz até que seria para tempo integral, e não se tem professores bem remunerados. E temos escolas aí que vocês sabem, eu sei que vocês estão preocupados com isso, escolas quase abandonadas. Gente, do lado das escolas da manhã, quem tem acesso ali à Maré, que não tem problema de entrar na Maré, ou que, enfim... Você tem do lado das escolas da manhã, você tem um CIEP. Foi lá nesse CIEP que eu decidi disputar a prefeitura, porque quando eu entrei no CIEP, de 10 banheiros, um funcionava com um vaso sanitário.
Aí eu falei, ué, mas com essas escolas todas da manhã, aí o que acontecia? Os alunos tinham que fazer fila, eu fui lá ver, eles faziam fila para entrar no banheiro, o banheiro não tinha porta, o box dos banheiros lá dentro também não tinha porta, um vaso funcionando e o mictório funcionava também. Então, meninos e meninas fazendo fila, e aí ficavam na porta os meninos para, enquanto uma menina ou um outro menino ia lá dentro no banheiro, né? Uma coisa constrangedora. Você imagina a quantidade de bullying que não se gerou nessa brincadeira. Nós estamos falando de uma faculdade de qualidade. É uma faculdade que é dificílimo entrar, que é dificílimo sair. E você botar esse cara na rua. Então, gerar emprego, nós estamos vendo aqui a dificuldade das condições que são para se gerar um emprego, da quantidade de coisas que envolvem. Então, essa ideia que eu estou falando é que as edificações fossem geridas, ou a cada 10, ter um grupo, um engenheiro que pudesse responder, se limitasse isso aí. Então, essa é uma proposta, uma pergunta. Tem que pensar com calma, moço, porque qual é o conceito? O conceito é você gerar emprego sem obrigar aquele que não precisa ter aquele empregado na sua folha de pagamento. Tá certo? Você imaginar, quando a gente está falando de você desburocratizar o licenciamento, você não está aumentando o custo do Brasil, ao contrário, você está diminuindo o custo do Brasil. Na hora que você fala em contratar uma pessoa para cuidar de um conjunto de prédios, e dar algumas horas do dia para aquilo e tal, você está falando em aumentar o custo do Brasil. Tem um livro interessante, Como que os países competem. É um livro, enfim, bastante interessante. E o foco do livro ali é mostrando como é que Singapura, como é que a China, como é que os Estados Unidos, enfim, como é que o Japão, como é que cada um foi crescendo dentro da sua atividade, do seu foco e tal, mas muito... As políticas que acabam gerando emprego e tal, mas elas são políticas de expansão do mercado, entendeu? E não de retração ou de uma obrigação maior. Então, tem que pensar. Eu acho que a ideia é boa para gerar emprego, mas de que maneira que você não vai aumentar a renda dessas pessoas para pagarem essa nova mão de obra, entendeu? Então, acho que a gente tinha que o ideal é a gente conseguir gerar oportunidade de emprego, renda, crescimento e tal, mas sem obrigar as pessoas que já estão com dificuldade de pagar o seu condomínio, pagar IPTU, pagar tanto imposto, a ter mais um custo adicional. Entendeu? Bem, Mas eu, de qualquer maneira, agradeço a sua sugestão. Não, pergunta. É porque quando você pega, às vezes você vai falar com um médico, que é o síndico, ele não entende nada do conserto do prédio. Então, sairia mais barato a manutenção orientada por um técnico. É que a pergunta ela ficou meio solta. Na verdade, esse engenheiro ele se auto-pagaria no momento em que ele gerencia melhor a manutenção. E essa manutenção hoje ela é feita por um cara que não conhece nada, ele não sabe por onde passa um tubo, não sabe o que fazer com aquilo, sai na mão do pedreiro, entendeu? Do cara que está ali naquela manutenção. É o Zé que está no prédio. Então, a pergunta era mais essa. Agradecer a sua presença aqui e uma salva de palmas. Muito obrigado, gente. Boa noite.